aqui e já fica tudo certo. Pronto. Mas eu acho que não passa de 5 pessoas nessa aula, não. Aqui. É, né? Eu acho que Kelly vai entrar e Nádia, o resto eu não sei. Não, Kelly e Nádia falaram comigo dizendo que não iam poder hoje, certo? Então vamos lá, vamos começar para a gente não perder mais tempo, certo? E aí é o tempo da chamada do Zoom, 40 minutos, a gente encerra essa chamada em torno de 3 horas e aí a gente inicia outra, caso seja necessário, para poder dar andamento à revisão, certo? E aí, o que é que vai cair nesse último conteúdo, nessa última prova aqui? Nessa última prova, todo o conteúdo que a gente trabalhou, tanto em microbiologia como em imunologia, a gente vai abordar agora, certo? E aí, algo bem correlacionado ao que vocês vão precisar para trabalhar na estética, por isso que eu foco tanto na mesma tecla de dizer, façam as correlações, certo? Peguem o máximo que vocês puderem de conceitos, de associações, porque vocês vão precisar ir para isso mais na frente, né? Não somente vocês decorarem nomes, porque eu acho que esse não é o objetivo da disciplina, né? Vocês decorarem os processos, mas vocês conseguirem correlacionar o que para que é que vai lhe servir isso aqui, ok? E algumas questões você pode encontrar isso na prova, eu vou explicar para vocês mais adiante. Mas no primeiro momento a gente fala sobre qual é a relação da estética com a microbiologia e com a imunologia, né? Se vocês puderem observar lá no primeiro slide, na primeira aula, na verdade, a gente fez aquela associação de biossegurança, de biotecnologia, né? De estudos para alavancar pesquisas científicas, né? Aí a qualidade de vida, assim como a qualidade profissional, a promoção da saúde do indivíduo, né? Que busca esse tratamento estético, né? E a proteção do próprio organismo, isso é muito relacionado à imunologia, né? E aí, qual é a distinção das duas? Microbiologia, quando tem a palavra na sua cabeça, micróbio, são patógenos, né? São agentes causadores de quê? De doenças, ok? E aí, dentro da microbiologia, a gente estuda os micro-organismos. E dentre esses micro-organismos estão eles, os vírus, as bactérias, os fungos, as algas unicelulares e os protozoários. É isso? Pronto. E aí, para o conceito de imunologia, se eu digo que microbiologia é o estudo dos micro-organismos, né, daqueles agentes que podem causar as doenças, eu venho para imunologia. Imunologia é o estudo do sistema de proteção do meu organismo, certo? E aí, esse sistema imune também é composto por vários outros elementos, vários outros componentes, que são as células, e essas células classificam vários tipos de imunidade, dão nome a vários tipos de imunidade, ok? E aí, voltando aqui para a microbiologia, isso é o contexto geral, certo, gente? E aí, focando aqui na microbiologia, eu fiz uma pergunta para vocês na atividade bem específica, né? Quais são os fatores que interferem no crescimento dos micro-organismos? Vamos começar por isso. Como eu falei, hoje é uma revisão, certo? Não vou focar abrangendo tudo que já foi dado, mas só nos pontos principais. E aí começo perguntando a vocês. Quando a gente fala aqui de fatores que interferem no crescimento dos micro-organismos, o que é que eu posso pensar? Eu posso pensar nesses fatores, associado ao meu dia a dia, certo? E aí, eu posso pensar aqui em oxigênio, certo? A gente não precisa do ar para respirar? Não precisa do ar para poder desenvolver todos os nossos processos metabólicos, né? A cadeia respiratória, mesmo jeito os micro-organismos. Eles precisam de oxigênio, alguns precisam de oxigênio, porém outros não, certo? E aí a gente tem a classificação
dos aeróbios, o quê? Facultativos, né? Dos aeróbios estritos, dos anaeróbios facultativos e dos anaeróbios estritos. O que é que quer dizer? O que é que quer dizer aeróbios? São aqueles que vivem na presença, se desenvolvem, crescem na presença do oxigênio. E os anaeróbios, esse prefixo aí, já designa aquele tipo de micro-organismo que pode crescer, certo? Na o quê? Na Não precisa, ausência, né, do oxigênio? isso, na ausência ou na mínima quantidade de oxigênio, na mínima oferta de oxigênio. Tranquilo isso? Além do oxigênio... Oi. Essa aula vai ficar salva no Instagram? Vai ficar salva. No Instagram não, porque, como eu falei, eu tive um problema com o meu celular e aí não está pegando o microfone. E aí qualquer chamada de voz, chamada de vídeo, gravação de vídeo no Instagram não pega. Por isso que eu não fiz a live pelo Instagram hoje. Certo? Mas eu vou deixar ela gravada para poder disponibilizar ela no YouTube. E aí vocês têm acesso pela plataforma. Se vocês não conseguirem o acesso, vocês me falam, professor, não consegui acessar. Mas isso provavelmente não vai acontecer porque muita gente, né, já sabe como mexer na plataforma, na Convoice. E aí, gente, além do oxigênio, vamos lá. Qual o outro fator? Temperatura, certo? Temperatura por quê? Porque a gente sabe que em determinadas condições de temperatura, os micro-organismos eles podem crescer melhor, certo? No caso das bactérias, no calor, não cresce melhor na temperatura, por exemplo, como a nossa. A gente está em temperatura de em torno de 36 graus, 32, 36 graus, não é isso? Existem bactérias que crescem legal nessa temperatura aqui. Existem outras que crescem em temperaturas elevadas e existem outras que crescem em temperaturas amenas, certo? Em temperaturas próximas de zero, 20 graus Celsius, por exemplo. E aí, diante desse outro fator, desse outro elemento que determina o crescimento dos micro-organismos, que contribui para o crescimento dos micro-organismos, a gente tem os que se denominam, na temperatura, mesófilos, termófilos e psicrófilos, certo? Os mesófilos, aqueles que crescem em temperatura média, como a gente está aqui, de 25 a 40 graus Celsius, certo? Termófilos, aqueles que crescem em temperatura elevada, mais alta. E psicrófilos, aqueles que crescem em temperaturas amenas, ok? Então já foram dois fatores aqui, já falei do oxigênio, já falei da temperatura. Qual o outro? pH, certo? Que diz respeito à questão do equilíbrio do meio, que é ácido, básico ou neutro, certo? E a gente sabe, determinados micro-organismos crescem em meio que ácido, certo? Como é o caso de quem? Como é o caso dos fungos, certo, gente? pH abaixo de 6, abaixo de 6,5, mais ou menos, como a gente classifica aqui, é um pH ácido, e aí determinados fungos eles podem se desenvolver melhor, crescer melhor nesse pH, desse valor aí, desse intervalo aí, de 3 a 6, por exemplo, certo? E aí muitas bactérias elas crescem em um pH médio, neutro, como a gente diz, né? Que é o pH da água, que é de 6,5, 7,5, 7, 7,5, certo? E alguns crescem em pH básico, ok? Que é um pH acima de 7,5. Essa questão de ácido básico é mais para a gente ter conhecimento de como é essa escala de pH, certo? Que normalmente ela é dada de quanto a quanto? Vocês viram aí no slide. Resgatando aqui, de 0 a 14, certo? E aí, o pH neutro, ele é em torno de 6 a 7, mas no meio mesmo é 7. Certo? Acima de 7 é básico e abaixo, ácido. Tranquilo? Então, pH tem relação com o meio, sendo ácido e básico. E o outro é a pressão osmótica, certo? Eu peço só que vocês desliguem por enquanto os microfones, porque fica melhor, certo? Para não atrapalhar aqui na gravação e no áudio. Vou tentar aqui.
E aí, gente, continuando aqui, o último elemento que interfere no crescimento dos micro-organismos é a pressão osmótica. E essa pressão osmótica ela é relacionada ao quê? À água, certo? Como a gente pode ver, alguns micro-organismos, de novo, crescem com uma determinada quantidade de água no meio, certo? Essa água que favorece o funcionamento das organelas dentro dele, certo? Favorece o quê? A reprodução também, ok? Então, a pressão osmótica, que está relacionada com a disponibilidade da água, a necessidade do micro-organismo de água, certo? Para crescer, vai favorecer. Ou não. Também existem aqueles que o quê? Que não precisam da água, mas isso aí não é nossa classificação aqui. A gente na nossa atenção aqui é para os que precisam de água, sabendo que se tirar esse elemento no crescimento do micro-organismo, vai atrapalhar, como muitas bactérias, certo? Vai definhar. E aí seguimos aqui, eu estou pegando esse guia aqui dos slides para poder focar com vocês nos melhores assuntos. A gente fala dos conceitos atuais. Uma coisa que eu quero que vocês saiam daqui tendo em mente é algumas palavras relacionadas nesse nosso estudo aqui, certo? E uma dessas principais palavras é o agente etiológico, certo? Agente etiológico é aquele agente que causa, agente causador da patologia, certo? Quando a gente estuda a etiologia como um todo, a gente estuda as causas, certo? Do processo patológico. Então, agente etiológico, o próprio nome já diz, é o agente causador. Outra palavra interessante e importantíssima para a gente aqui é a palavra patogenicidade, certo? E essa patogenicidade que vocês podem ter certeza que vocês vão encontrar na provinha de vocês é a questão, ela está relacionada à questão da capacidade de causar uma doença, certo? Por determinado micro-organismo. Por exemplo, eu digo assim, determinada bactéria, ela apresenta alto grau de patogenicidade. O que eu quero dizer com isso? Ela apresenta alta capacidade de causar doença, certo? Não é rapidez, não tem nada a ver com a rapidez, ok? Não tem nada a ver com a facilidade, tem a ver com a capacidade de causar doença, só isso, patogenicidade, um micro-organismo patogênico. Existem aqueles fungos que são patogênicos e existem aqueles fungos que não são patogênicos. Se eu digo que existem fungos que são patogênicos, o que eu quero dizer? Que eles são capazes de causar doença, certo? Se eu digo que existem aqueles que não são patogênicos, eu digo que eles não são capazes de causar doença. Eles participam, por exemplo, da produção de pão na fermentação, certo? De bolo, eles servem de alimentos, não são capazes de causar doença. Então, patogenicidade, para vocês memorizarem aí. Capacidade de causar doença, certo? E aí, diferente de quem? De virulência. Virulência, severidade, certo? A virulência, sim, severidade e rapidez de provocar doença. Por exemplo, o coronavírus aí que a gente está vendo aí no mundo todo, né? Ele apresenta o quê? Uma patogenicidade muito grande, né? E também uma virulência muito grande. Ele é capaz de infectar, uma infectividade, né? Uma alta taxa de infectividade. Né? Porque a severidade com qual essa infecção ela atinge o outro é alta e essa rapidez também é exorbitante, certo? Então, o coronavírus é uma alta taxa de virulência. Beleza? Virulência, de novo, severidade e rapidez. É diferente de patogenicidade. Tranquilo isso? Só a gente lembrar. Lembrando, vocês têm um exemplo aí para estudar essa microbiologia, essa imunologia como um coronavírus. Por que é que os indivíduos eles não conseguem se curar tão depressa? Porque é um vírus novo, é um vírus que ele apresenta uma alta taxa de mutação, certo? E ele se espalha com muita rapidez. Ele invade as nossas células com muita rapidez. E aí esse processo de transformação faz com que o nosso organismo ele não consiga responder efetivamente, ele não consiga responder tão rápido. Por isso que muitos indivíduos passam dias na UTI, em estado crítico, porque o organismo ele fica altamente comprometido. O sistema imunológico, que é quem, de novo, sistema de defesa, é o meu escudo, certo? A minha proteção,
ele não consegue responder efetivamente ao ataque desse micro-organismo, desse vírus, desse agente patogênico, desse agente etiológico, né? Vamos dizer assim. E nesse caso aqui eu nem associaria tanto ao agente etiológico, porque a gente não sabe muito bem qual é a relação assim, da causa do coronavírus. Muitos associam a questão do morcego, né? O pessoal comia morcego vivo, enfim, isso aí não convém, né? Não faz parte aqui da nossa aula. E aí a gente viu também aqui o conceito de microbiota normal. Microbiota normal são os micro-organismos que habitam o nosso corpo, né? Muitos encontrados na nossa pele, em alguns órgãos e sistemas do nosso corpo, por exemplo, o trato digestivo, que é cheio de bactéria lá para poder fermentar, né? Para poder proteger aquele ambiente, ok? Sistema respiratório, trato genital, trato urinário. Por quê? Porque muitas vezes, se a gente associar isso aqui ao trato genital, por exemplo, por que as mulheres têm mais facilidade de pegar, de adquirir, de ter uma infecção urinária do que os homens? Porque o canal da uretra é bem menor, né? O canal uretral é bem menor. Embora haja proteção genital, né, desse sistema, o canal é menor, a bactéria ela consegue atingir aquela região com maior facilidade, diferente do homem, que o canal uretral é maior, pela genitália também, certo? Ok, gente? Vamos lá. E aí, além disso, a gente trabalhou com o conceito de prevenção e de profilaxia. Prevenção, medidas para evitar uma doença. E profilaxia também aborda a prevenção, também abarca a prevenção, só que profilaxia também, além da prevenção, é a medida para combater a doença já estabelecida. Ok, gente? Por exemplo, eu estou ali com um determinado processo infeccioso, então eu vou tomar medidas profiláticas. Medidas profiláticas para evitar uma infecção secundária, medidas profiláticas para combater aquela infecção que eu estiver. Certo? E aí a gente fala só, bem resumidamente aqui, dos micro-organismos, ok? Que é outra coisa que a gente vai focar nessa prova agora, que as bactérias, né? O que são bactérias? Bactérias pertencem a um reino chamado reino Monera, né? Elas não têm um núcleo definido. Se eu digo que elas não têm um núcleo definido, elas são seres procariontes, certo? Núcleo definido é aquele núcleo formado por material genético, com cromossomos envolvido por uma carioteca, certo? Essa bactéria não apresenta. O material genético dela é todo de espécie, ok? No citoplasma dela. E essas bactérias são seres que se apresentam em variadas formas, certo? Formas arredondadas, e a gente dá o nome de cocos, né? Diplococos, a depender da quantidade de cocos alinhados ou organizados. A gente pode ter várias especificações de cocos. Diplococos, streptococos, estafilococos, e aí vai determinar cada espécie, cada tipo de bactéria. Além disso, existem os bacilos, que são como o quê? São como bastões, né? Um bastão mesmo, certo? Um cacetete, vamos dizer assim. Aí tem o streptobacilo, flagelado, esporo, e existem outros formatos também, vibriões, espirilos, espiroquetas. A morfologia, a forma dessas bactérias são variadas, certo? E aí, além dessa formação, dessa estruturação, as bactérias elas apresentam um mecanismo de defesa e um mecanismo de quê? De agressão. Como mecanismo de defesa, a esporulogênese, ou esporulação, né? E o biofilme, que como vocês já viram, biofilme, por exemplo, eu trouxe aqui meu celular. Vou pegar como exemplo o celular, certo? A bactéria ela forma aqui uma camada, uma superfície sobre toda esse, vamos supor, né, um exemplo, sobre todo esse objeto aqui. E aí, se ela forma uma superfície, fica difícil de poder retirar, né? Muitas vezes, se a gente for associar aos dentistas, né, que eles pegam uma espátula, tem que ter uma espátula para poder auxiliar na remoção desse biofilme da minha arcada dentária. Do mesmo jeito, precisa ali ser higienizado para poder tirar, porque é um agrupamento de uma colônia de bactérias ali, certo? E aquilo ali pode favorecer um ambiente de infecção, okay? De acúmulo de bactéria prejudicial àquela superfície. Isso é um mecanismo de quê? De defesa, esporulogênese, esporogênese, esporulação e biofilme, ok? E os mecanismos de agressão, as endotoxinas e as exotoxinas, que são toxinas que uma delas, no caso as endotoxinas, as bactérias elas excretam,
certo? Elas liberam depois que quebram a parede celular. E as exotoxinas, à medida que elas vão crescendo, elas liberam. E aí podem prejudicar o organismo, pode prejudicar o organismo humano. Um exemplo é a bactéria do tétano, né? Clostridium tetani. Se um indivíduo que o indivíduo adquire o tétano, justamente por não ter o cuidado, a higiene correta com o corpo, quando em contato, arranca a integridade da pele em contato com determinado objeto, seja um chão, não um determinado objeto necessariamente, mas um chão, por exemplo, um barro. Você vem, cai ali na rua e, caí, ralou aqui, sai o sangue, nem vou para casa limpar, deixa quieto. Quando eu voltar da rua, e aí você passa 5, 6 horas no centro da cidade, né? Nem aí. E aí, aquela oportunidade que a bactéria tem de entrar no ferimento, certo? E infectar seu organismo. Por esse tipo de cuidado que você não tomou. Muitas vezes lavar ali a região, não somente se você se furou com prego, não somente se você se cortou com vidro, mas se você ralou a perna, vai, lava lá com água e sabão, pronto. Ok? Certinho, gente? Então, exotoxinas e endotoxinas são mecanismos de agressão dessas bactérias para poder ocasionar processo infeccioso, um ataque no organismo. E aí vamos passando aqui. Além das bactérias, existem quem? Os vírus, que são parasitas intracelulares obrigatórios. Como eu digo, eles precisam da célula para poder causar um dano. Entrar na célula para poder causar um dano. Depositar o seu material genético, que pode ser tanto DNA como RNA, certo? Tanto ácido desoxirribonucleico como ácido ribonucleico. E aí eles se multiplicam no interior desse indivíduo. Outro exemplo é o coronavírus. Por que é difícil? Porque ele invade a célula do organismo do indivíduo que está infectado e aí ele se multiplica no interior dessa célula. E aí vários outros vírus vão para o corpo humano do infectado. Ok, gente? Certo? E causam várias reações, que são, no caso, se apresentam como sinais de quê? De tosse, né? De espirro, ok? Outro exemplo de micro-organismos são os fungos. E esses fungos, gente, alguns são unicelulares, outros são multicelulares. E alguns são patogênicos e outros não são patogênicos. Aí vem novamente aquela classificação de patogenicidade, né? Alguns podem causar doenças e podem não causar doenças. Como eu já citei, os que não causam doenças participam da fabricação de bebidas alcoólicas, fabricação de pão, certo? De queijo e etc. E os que causam doença causam doenças como pé de atleta, né? Micose, dermatofitose, candidíase, que é o sapinho, ou aquelas bolinhas brancas que a gente vê na língua, né? Na boca, aspergilose, certo? Candidíase vaginal, candidíase oral e candidíase vaginal. São causados por esse tipo de fungo. Ok? Paroníquia, onicomicose, que são os fungos nas unhas, e os protozoários, que são os tipos de micro-organismos não muito relacionados aqui à estética, certo? A gente estuda por conta da biologia, é um assunto que é bem característico da biologia, mas se a gente for pegar aqui, puxar para o nosso assunto, a gente não relaciona muito, né? A não ser pela questão da água, do cuidado com a água, que alguns protozoários podem estar contidos ali na água, né? Que se não tratada, pode ocasionar infecção no indivíduo, certo? Então, são micro-organismos unicelulares, que é unicelular, formado por uma célula só, certo? Eucariontes, que são o quê? Possuem núcleo organizado, já falei, certo? E alguns com estruturas locomotoras, entre eles os rizópodes, os sarcadinos, zoomastigóforos ou flagelados, apicomplexos ou esporozoários, cilióforos ou ciliados, por aí vai. E aí, por último, nesse estudo aqui dos nossos micro-organismos, a gente tem as algas unicelulares. E dessas algas unicelulares, existem aquelas que, hoje em dia, são muito utilizadas pela indústria da biotecnologia para produzir cosméticos, produzir produtos bons, saudáveis para a pele dos indivíduos, certo? E aí, algumas outras, as águas planctônicas, por exemplo, né? Algumas outras não são saudáveis, são prejudiciais, tanto à saúde humana como ao meio ambiente, né? E algumas delas podem ocasionar fenômenos como a maré vermelha, que são as algas dinoflageladas, que elas, como é que pode dizer, trancam
o mar todo, tranco ali aquela região onde elas estão presentes, não deixando oxigênio para nenhum outro indivíduo, nenhum outro ser que habita ali, certo? Fechamos isso. E aí, gente, a gente sai mais dessa parte da microbiologia, certo? Para estudar assuntos mais relacionados agora à imunologia. Certo? Mas vamos tentar fazer aqui um fechamento. A respeito de quê? A respeito de dois conceitos também importantes para nós aqui, que são os conceitos relacionados à inflamação, infecção. Ok? Vou baixar aqui só essa tela um pouquinho. Para que a gente possa distinguir o que é uma infecção e o que é uma inflamação. Infecção é uma ação de um micro-organismo, certo? No organismo. Micro-organismo, isso que acabou, esses seres que a gente acabou de estudar agora na microbiologia. E uma resposta, uma reação, aliás, uma ação desse micro-organismo para o organismo humano, certo? Causando um dano, causando uma modificação orgânica, celular. E uma inflamação, o que é? É uma reação do meu corpo a um determinado dano. Que esse dano ele pode ser causado tanto por micro-organismo como por algum objeto, certo? Por exemplo, se eu colocar um vidro, me cortar com o vidro, vai causar um processo inflamatório. Se eu bater meu braço numa porta, vai causar um processo inflamatório, ok? Com força, óbvio, certo? Qualquer processo que cause dano à integridade da pele, o dano ao corpo, certo? Sem romper com a integridade da pele, pode gerar uma inflamação. Com sinais de quê da inflamação? Quais são os 5 sinais característicos? Dor, certo? Edema, ou extravasamento de líquido, o inchaço, mais popularmente falando, vermelhidão, certo? Calor, fica lá quente naquela região, devido ao recrutamento das células para o vaso sanguíneo, ao maior acúmulo de sangue também, certo? Para poder ajudar com as células de defesa, e perda de função. Aquela região fica fragilizada e dependendo da região, a função fica comprometida. Certinho, meu povo? E aí, gente, a gente viu 4 tipos de infecção, certo? Quais são esses 4 tipos de infecções que a gente viu? Quando eu falo outra questão que caiu na atividade, eu disse, prestem atenção, quando a gente estuda infecção, não quero saber se é por vírus, bactéria, certo? Os tipos de infecção são relacionados a esses aqui, esses 4. Dentre os 4, infecção inaparente, infecção secundária, infecção cruzada e infecção hospitalar, certo? E aí, o que é a infecção inaparente? É aquela em que os sintomas eles não aparecem, eles não podem ser percebidos, certo? O que é a infecção secundária? Quando existe uma outra infecção que favorece o aparecimento de mais uma, certo? Um exemplo desse aí é a AIDS. Ok, gente? Um indivíduo que está lá infectado com o vírus da AIDS, se ele for infectado por um outro micro-organismo, certo? Essa infecção passa a ser chamada de infecção secundária, porque já existe uma infecção. Ok? Se existir uma infecção em determinada região da sua pele por determinado micro-organismo e, porventura, essa região da pele ela sofrer algum dano e algum micro-organismo penetrar ali e causar um processo infeccioso, vai ser uma infecção secundária. Não esqueçam disso. Infecção secundária é quando já existe outra. Certo? Infecção cruzada, como é infecção cruzada? É se um indivíduo está doente, por exemplo, está aqui João doente, cadê? Eu vou pegar aqui o que eu tenho na mão. Eu tenho aqui na mesa. Eu tenho o José e tenho o João. Aí José vem passando aqui com coronavírus, sem máscara e tal, né? E tosse na cara de João. Infecta João. Foi que houve infecção cruzada. Ou então eu tenho o José que trabalha aqui na clínica de estética que vai atender João. Só que José não lembrou de esterilizar o material, não lembrou de higienizar aquele material ficou contaminado, e aí ele vem atender João com material contaminado. E aí, o que acontece? Infecção cruzada, certo? Infecção cruzada. Entendido isso? E aí passamos para a infecção hospitalar.
que é a infecção hospitalar? É aquela que se manifesta durante uma internação, durante a estadia do indivíduo no hospital, ou pode se manifestar depois. Só que qual é o critério para ela se manifestar depois? É que essa infecção ela tenha sido dada no ambiente hospitalar, ela se manifestou fora, certo? Os sintomas foram perceptíveis quando o indivíduo chegou em casa, mas 5 dias antes ele estava no hospital. E aí, essa infecção provavelmente ele tem adquirido no hospital. Isso vai se caracterizar, provavelmente não. Ela tem que ter sido adquirida no ambiente hospitalar. Porque se for adquirida externamente, não é infecção hospitalar. Certo? É uma infecção adquirida dentro do hospital. Mesmo que o indivíduo esteja em casa, mas essa infecção ela tem que estar relacionada à estadia dele no hospital. Ok? Infecção hospitalar é isso. Não confundam esses tipos. E aí vamos lá passar. Controle e eliminação de micro-organismos. Outra coisa interessante para a gente estudar, certo? Para a gente entender aqui as diferenças. Que vocês vão ver isso provavelmente. Vão ver não, vocês vão estudar bastante isso, mais especificamente na biossegurança, que é sobre a esterilização, né? Que é o processo mais efetivo que mata os micro-organismos. E qual é o objeto que a gente usa? O aparelho, a autoclave, certo? Que é um aparelho que você coloca lá os objetos para esterilizar, de metais que precisam, né? Geralmente objetos metálicos, pinças, alicates, né? E tem toda uma estrutura essa autoclave, tem as paredes todas divididas, onde o ar ele pode atravessar certas divisórias para penetrar o objeto. Esse processo de esterilização da autoclave, durante esse processo a gente não pode abrir a tampa para retirar, somente quando o processo estiver finalizado. Certo? É um vapor que funciona sob pressão, alta temperatura, ok? Diferente da estufa, que era o que a gente utilizava antigamente, tanto nos hospitais como nos ambientes de estética e beleza. Mas só que hoje em dia a estufa já foi proibida, porque não pode mais se usar estufa. Porque esse processo que dava de esterilização por estufa, como era calor a seco, né? E era um processo que não era controlado digitalmente, vamos dizer assim, o indivíduo ele poderia ir lá e abrir a tampa dessa estufa e retirar. Por exemplo, ele colocou um alicate para esterilizar por 30 minutos. E aí ele colocou também um material que só esterilizava num período de 50 minutos. E aí em 30 minutos ele foi lá, tirou o objeto que esterilizou nos 30, ele fez o quê? Ele atrapalhou o processo de esterilização do objeto que só era desinfectado, descontaminado em 50 minutos, certo? Por isso essa lógica que eles utilizaram também. E a diferença da estufa para a autoclave é essa, certo? E isso é resumidamente o que a gente tem, controle e infecção de micro-organismos, certo, gente? E aí, como é que age? Eu esqueci até de pular esses slides aqui, me desculpe. Esqueci até de falar desses outros conceitos que são também importantes para vocês. Certo? Como é que essa eliminação, esse controle de micro-organismos, ele ocorre? Primeiro porque esse calor ele vai destruir a parede celular da bactéria. E outra também vai romper com as ligações proteicas que existem dentro dessas bactérias aí, certo? E rompendo essas ligações, ele vai causar morte celular, né? Existem outros processos, gente, que são não somente esses métodos, por exemplo, de calor, certo? Como a estufa e autoclave, micro-ondas muitas vezes, mas processos por radiação, certo? E processos químicos, agentes químicos, como o álcool 70, que promove a descontaminação, certo? De superfícies ou a clorexidina para degermação das mãos, certo? Para antisepsia das nossas mãos ou de tecido vivo, né? Mais uma diferença aí da questão da diferença. Lembra daquela questão de diferença entre esterilização e antisepsia e asepsia? Asepsia é em quê? Em superfícies, certo? Em objetos. Esterilização também em objetos, geralmente feita em autoclave. E antisepsia é para tecidos vivos, descontaminação de tecidos vivos. Certo? Tranquilo com isso aí, gente? Podemos passar? Então, eu vou fazer outra chamada aqui. Vou só ver quantos minutos faltam para a gente encerrar, porque estava dizendo aqui que estava faltando
Menos de 1 minuto. Vou colocar outro link lá no grupo e a gente inicia já para essa parte final da imunologia e aí já explico a prova para vocês.